Deus, a graça e a paz a todos. Amém. Amém? Amém. Veio aqui nessa noite para aprender da palavra do Senhor? Amém. Você veio aqui nessa noite para ouvir o que você quer? Ou para ouvir o que Deus quer? Você veio aqui para ouvir o que você gosta ou para ouvir o que você precisa ouvir? Louvado seja Deus que essa igreja sempre nos dá essa liberdade de ministrar, não aquilo que a gente gosta de ouvir, porque nós, se fôssemos escolher, a gente só gostaria de ouvir coisas que nos elevassem o nosso ego às alturas. Tipo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ganhar isso de Deus. É o que nós temos visto hoje, o Evangelho sem compromisso. O evangelho de barganha, o evangelho de troca com Deus, onde Deus não passa do gênio da lâmpada mágica que vai conceder os seus desejos. E quando se fala de crentes, é muito mais do que 3 desejos, 3 desejos é pouco, tem que ser muito mais. Nessa noite eu gostaria de falar para a nossa edificação no texto de Mateus, capítulo 13, versos 47 ao verso 50, Mateus capítulo 13, verso 47 ao verso 50. Todos acharam? Algumas pessoas estão procurando ainda. Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 13, fica logo depois de capítulo? Do 12, muito bem. E antes qual? Do 14, muito bem. É assim que eu gosto de ver, vocês estão sabendo muito, graças a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. De todo o quê? Espécie. Toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins. O que é que eles fazem nos ruins? Deitam fora, lançam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá o que, irmãos? Choro e ranger de dentes. É sério ou não é? Então vamos pedir a Deus que nos oriente nessa noite, para que possamos sair daqui com essa palavra no nosso coração, nossa alma, que a palavra do Senhor e o Espírito de Deus possa estar a cada dia nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo do juízo, nos dando a consciência do Rei de Deus, não a consciência da igreja congregacional, mas a consciência do Rei de Deus. Amém? Não a consciência da quinta igreja congregacional Vale da Bênção aqui em Caruaru, mas a consciência do Reino de Deus. Não a consciência da aliança das igrejas congregacionais, mas a consciência do Reino de Deus. Você quer assim ou não? Amém. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Damos graças, Deus, por cada um dos teus filhinhos que estão aqui, que saíram dos seus lares para ouvir a tua palavra. Ó Deus, toma-me em tuas mãos e bota que eu diminua sempre ao Senhor, que tu cresças em minha vida, que tu cresças aqui nesta igreja, porque somente o teu nome, só o teu nome é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Ó Deus, abra o nosso entendimento, abra, Deus, o nosso coração, para aquilo que estaremos, ó Deus, ouvindo e vendo nessa noite. Que o teu Espírito, Deus, que é o nosso professor por excelência, possa estar, Deus, nos impactando, Pai amado, Deus, em nossa alma,
para que possamos sair daqui nessa noite com a consciência do reino de Deus e daquilo que Deus quer de cada um de nós, para a glória do Teu nome, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós já te agradecemos por tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? A mensagem de hoje é Sermão aos Peixes. Sermão aos Peixes é um título também de um sermão dentro da literatura brasileira, muito conhecido também, do padre Antônio Vieira. Já ouviu falar de Antônio Vieira? Antônio Vieira era um padre há uns séculos atrás. Ele passou aqui pelo Brasil, um padre português, mas é um padre que ele, apesar de algumas coisas escritas, em muitas coisas, muitos sermões que ele deixou escrito, tem algumas coisas que a gente não concorda, mas foi um padre que não tinha medo de denunciar a sociedade que ele estava vivendo. Ele denunciava os senhores de escravos, ele denunciava a opressão dos ricos para com os pobres. Então tem muita coisa boa no padre Antônio Vieira. Um dia ele escreveu um sermão intitulado Sermão aos Peixes, e na verdade ele vai mostrar naquele sermão que o título de fato é Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Ele traz uma frase nesse sermão interessante. Ele diz: já que os homens não querem me escutar, eu pregarei aos peixes. E nesse sermão aos peixes ele denuncia a igreja e mostra o pecado da igreja que ele estava tomando conta, né? E o pessoal já estava com ele por aqui, porque ele não, quando narra o pecado, ele batia de frente com o pecado, e os religiosos e os homens de negócio e os ricos da igreja já não suportavam mais ele, a ponto de ele ser muito perseguido. E como o nome é Antônio também, então vai ser muito diferente, né? Antônio Júnior está na mesma linhagem. Só que hoje nós vamos trazer uma perspectiva diferente daqui, pelo menos um pouco diferente daquilo que o padre Antônio Vieira trouxe na sua literatura brasileira. Nesse texto, ou melhor dizendo, nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus começa a trazer aqui algumas parábolas concernentes às características do reino de Deus. E ele começa a mostrar, no capítulo 13, por exemplo, ele começa já com a parábola do semeador, que vai do verso 1 até o verso 9. Depois ele explica a parábola do semeador, do verso 10 até o verso número 23. Aí ele conta outra parábola do reino, que vai do verso 24, a partir do verso 24, que é a parábola do joio. É assim que está na sua Bíblia também? Está certo? Essa parábola do joio vai até o versículo 30. Depois ele conta outra parábola do grão de mostarda, que vai do 31, é o 31 e o 32. Depois ele conta a parábola do fermento, no versículo 33. Depois ele vai mostrar por que Jesus fala por parábolas, no verso 34 até o 35. Depois ele vai explicar a parábola do joio, verso 36 ao 43. Depois ele vai mostrar a parábola do tesouro escondido, verso 44. E aí, no verso 45 e 46, ele vai mostrar outra parábola do reino, que é a parábola da pérola. Tudo isso ele vai mostrar aspectos iguais, parecidos, com alguns detalhes diferentes com relação ao que é de fato o reino de Deus. O que é que Deus espera daqueles que dizem que fazem parte do reino de Deus? Mas aqui ele termina com a parábola da rede. Cada parábola aqui merecia um estudo à parte, mas hoje nós vamos ficar apenas com a parábola da rede, que vai do verso 47 ao verso 50, que fala, por isso que ele começa dizendo assim: o reino dos céus é ainda semelhante. Ou seja, por que ainda semelhante? Porque cada parábola anterior estava explicando características do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus? Amém. Faz ou não? Amém. Você faz parte do reino de Deus? Amém. Você é súdito desse reino? Sim ou não? Amém. Tem certeza disso? Amém. O que é que Deus espera de um súdito do reino?
É isso que a gente vai ver hoje um pouquinho nessa parábola da rede. Amém? Até aqui está todo mundo entendendo? Amém. Tem muita coisa interessante aqui. Eu quero já dizer para vocês que não vai escapar ninguém. Não vai escapar ninguém. Nem pastor, nem oficial, nem crente, não vai escapar ninguém. Amém ou não? Amém. Posso continuar? Amém. Então vamos para frente. Primeiro, hoje não falarei também a homens, mas vou falar também a peixes. Então tudo que eu disser aqui, né, vocês imaginem que eu estou falando para os peixes. A ênfase nessa parábola não está no usar e no puxar da rede, mas na consumação do século. Como diz, no momento em que a rede for recolhida, vai acontecer uma separação. A ênfase dessa parábola já nos mostra que não adianta nós vivermos de toda e qualquer maneira, porque quer queiramos ou não, haverá uma consumação dos séculos. E aí haverá uma separação. Que separação é esta? Vai ser separado os peixes bons e os peixes ruins. O que tem de peixe ruim, meus irmãos, não são poucos já. Eu me converti em 1990. Faz quanto tempo já? 22 anos já dentro do meu evangelho. Eu fui ordenado pastor no ano 2000. 12 anos já como ministro do evangelho. Então eu já posso dizer alguma coisa desse meio. Posso ou não posso? Tem gabarito para isso ou não? De 12